E aí galera, olha só, eu tô hoje aqui para dar mais uma super dica para você que está aí esperando a segunda prova do Enem, para você que está vendo a prova de Ciências da Natureza chegar e quer arrebentar na prova. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a habilidade 21. A habilidade 21 da matriz de referência de Ciências da Natureza diz que o aluno tem que saber utilizar as leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo. George, mas o que eu estudo, olhando para essa habilidade, é bem claro, termodinâmica e eletromagnetismo. Aí você vai dizer, George, eu sei, né? Isso aí deu para ver. Mas o que eu vou estudar especificamente, George? Está sem tempo, eu estou com pouco tempo. Eu olho o quê? Pois eu vou te dizer, foca em termodinâmica. Primeiro, vamos falar de termodinâmica. Em termodinâmica, você vai se ligar nas 3 leis da termodinâmica. Lembra só rapidinho, lei 0 da termodinâmica, aquela lei que diz para você que se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então todos estão em equilíbrio térmico entre si. Beleza. A quantidade de calor que a gente dá para um sistema é convertida em trabalho mais variação de energia interna desse sistema. Então, de toda a quantidade de calor que eu dou para um sistema, uma parte se transforma em trabalho e outra se transforma em variação de energia interna. Pode a quantidade de calor se transformar só em trabalho? Pode. Pode a quantidade de calor se transformar só em variação de energia interna? Também pode. Bem, essa daí é a primeira lei da termodinâmica. E tem a segunda lei da termodinâmica que é importantíssima, fundamental. Ela é tão importante que ela tem 2 enunciados. O primeiro enunciado, que é o enunciado de Clausius, diz que a energia térmica ela sempre vai do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, espontaneamente. Essa palavra é muito importante. Então, espontaneamente, a energia térmica sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O segundo enunciado dessa segunda lei da termodinâmica, ele é muito especial, porque ele fala de máquinas térmicas. Ele diz o seguinte: é impossível que uma máquina térmica operando em ciclos converta todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Então, não há como uma máquina térmica realizar integralmente isso. Pega todo o calor retirado da fonte quente e transformar isso em trabalho. E falando em máquinas térmicas, a gente precisa lembrar como elas funcionam, hein? Como é que funciona uma máquina térmica? Tá lembrado? Jogo rápido. Máquina térmica retira calor de uma fonte quente. Uma parte desse calor ela transforma em trabalho e outra parte ela manda para a fonte fria. Lembrando que máquinas térmicas têm rendimento muito baixo, né? A quantidade de calor que vira trabalho ela é pequena. Tem muito mais calor sendo jogado para a fonte fria, mandado para a fonte fria, do que calor realizando o trabalho. É uma máquina de rendimento muito baixo. Motores elétricos, por exemplo, têm um rendimento muito melhor do que máquinas térmicas. Mas olha só, uma coisa importante aí. Motor a combustão de um carro é uma máquina térmica. E uma máquina térmica que tem como fonte fria quem? A atmosfera. E aí eu quero dar uma super dica para você. Quando a atmosfera, quando o tempo está frio, essa máquina térmica tem rendimento melhor. George, então eu posso dizer isso? Eu posso dizer que nos dias frios os motores têm um rendimento melhor, um rendimento maior do que quando a gente está num dia quente? Pode, sem medo de errar. Pode ter certeza disso. Então, falando outra coisa sobre ainda motores, lembre-se como funcionam os motores. 4 tempos. A gente tem a fase que é a fase da admissão, a gente tem a fase da compressão, a gente tem a fase que é a fase da explosão e a fase da descarga, que pode ser chamado também de fase de escape. Bem, com essas dicas em termodinâmica, você com certeza aí vai fazer uma boa prova. Agora, sobre eletromagnetismo, tá lembrado que a habilidade fala no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo? Sobre eletromagnetismo, eu digo para você estudar nesses últimos momentos uma coisa. Lei de Faraday. A lei de Faraday, ela é um marco no eletromagnetismo, porque a lei de Faraday mostra pra gente como é que campo magnético pode ser convertido em corrente elétrica. Lembra só, vai aparecer aqui na tela a lei de Faraday. Força eletromotriz induzida é igual à variação de fluxo de campo magnético no tempo. O que significa isso? Se eu tiver um fluxo de campo magnético por um circuito elétrico, se eu fizer esse fluxo variar,
isso gera uma força eletromotriz induzida. O que isso quer dizer? Gera DDP, diferença de potencial. Se esse circuito estiver fechado, isso gera corrente elétrica. E aí eu tenho a transformação de campo magnético em corrente elétrica. Eu consigo fazer isso. Então, com essas dicas aí, sem dúvida nenhuma, você cerca essa habilidade 21, que é uma habilidade que sempre tem uma questão dela presente na prova. Isso eu dou certeza para você. Vai ter uma questão de eletromagnetismo ou de termodinâmica. Às vezes vem 2 questões dessa habilidade. Então, você aí vai acertar essa questão, porque a gente está torcendo por você, porque você vai entrar na universidade. Ó, beijo do George. Valeu!